Silvio de quê, Silvio? Silvio José Fernandes. Silvio José Fernandes. O senhor está com quantos anos, seu Silvio? 38 anos. 38 anos. O senhor faz o quê? Trabalha com Sou o quê? produtor rural. Produtor rural também. Nessa área também, aqui, de Bonfim? Sim, na área de 1253. 1953. Certo. Mas o senhor já está nessa área desde o começo? O senhor veio da onde? Cheguei aqui dia 17 de março de 2004. 2004. Vim de Tangará da Serra, Mato Grosso. Aliás, sou natural de lá e vim de Campo Novo Parecido, que foi a última cidade que eu morei. Certo. O senhor conhece o seu Adão da onde? É casado, senhor? Eu tenho união estável. No estado. Com a filha do seu Sim. Alexandre? Sim. Ainda tem? Sim, tudo em paz. E o senhor conhece o seu Adão da onde? Eu conheci seu Adão em Sapezal, fui trabalhar para eles numa sociedade que eles tinham no Algodoeira. Em Aonde? Sapezal, Mato Grosso. Mato Grosso do Norte. Uhum. E aí o senhor conheceu ele desde lá? Desde lá. Como é que vocês vieram parar aqui? Essa Bom, terra que vocês compraram, ele comprou o senhor Alexandre, que realmente fez a intermediação, conseguiu e negociou isso aí? Houve a intermediação, sim, ele fez. Como eu vim parar aqui a primeira pergunta, eu de Sapezal eu fui trabalhar para eles em lavoura de algodão em Campo Novo do Parecis. E em 2003 fizeram a proposta para que eu viesse para cá receber essa fazenda. Eles negociaram e eu vim receber essa fazenda para eles. Que seria todas essas matrículas em questão que está exposta no senhor. Certo. E aí, o que aconteceu nesse dia lá? Por que você está aqui na qualidade de requerido também, né? O que aconteceu nesse dia lá? Nesse dia que ele está alegando aqui, que ele estava mexendo lá na pista e você chegou com o caminhonete, mandou ele sair, Certo. mandou ele sair. Excelência, eu vou responder a pergunta do senhor, mas todos eles aqui entraram no fato de 1253. Mas eu vou responder direto para o senhor, depois se eu tiver essa chance de também explicar. Claro, tá? vai ter. O senhor me perguntou com relação à questão da pista, né? Essa pista, ela foi construída em 2004, se não me falha a memória, 2004, porque meu sogro estava parte da área da Sossego, sentido Bonfim da sede para cá, e ele precisou usar a pista, e essa pista já tinha sido desativada em 2007, e a gente usou ela em 2004 e 2005. Em 2006 ainda tinha expectativa de plantar, não foram 3 lavouras de soja, como o senhor falou, foram só 2, eu gerenciei as 2. Em 2006 ainda dei manutenção nessa pista, só que depois disso a gente parou de mexer com ela. Quando foi meados de 2010, se não me falha a memória, 2011, o senhor Adão, ele começou a mostrar assim, a gente fala mostrar a cara, não é com agressão, nem falta de respeito, mostrar a cara como produtor em Roraima. Foi a primeira vez que ele falou de plantar uma lavoura aqui e iniciou o trabalho de plantio. E ele precisava de uma pista. Só que essa área de 651, onde está a pista, quando eu cheguei em Roraima, eu já sabia que eles tinham feito acertos e que ele teria que ceder ela para ele de acordo com comissão, outras coisas que eu não sei em detalhes disso. E assim foi feito. Quando foi... Mas é só a data que eu não estou entendendo. Quando o senhor chegou aqui em Roraima, foi quando? 17 de março de 2004. 2004. Isso. Já tinha esse acerto? Acerto cedido da comissão? Não. Esse acerto de passar o 651, essa troca aqui, já tinha não, a troca não. Essa troca aqui, depois o senhor vai entender. Assim, eu vou explicar assim. 651. Houve, na época, mencionaram para mim que eles tinham feito um acordo de acerto de comissão e que essa área aqui ia entrar. Tanto é que essa área aí foi cedida para dar em garantia dessas primeiras lavouras plantadas em 2004 e 2005. Acho que a Camila está tentando descansar comigo aqui, pede para uma eliminação com o povo. Qualquer coisa eu paro aqui. Tanto, doutor, que essa área de 651, ela foi cedida como forma de garantia pelo senhor Adão para a Bung, para favorecer o senhor Alexandre e as outras pessoas, porque eles tinham já um pré-acordo em cima dela. Tá? E a questão da pista. Quando foi 2010 2011, que houve a separação aí, em 2008 ele trouxe o gerente dele de Mato Grosso, e esse gerente, quando chegou, o gerente dele, mais os funcionários
e nós arcamos com o material e ele, mão de obra, foi estabelecida uma cerca que dá mais ou menos uns 7 quilômetros, que pega da BR, passando por essas matrículas aqui até o Garapé Javari, que é no fundo aqui. Que inclusive, quando começou a discussão na pista com a dona Cíntia, mas eu, na época, acho que até o senhor Igor estava junto, que cruzou essa cerca, deu toda a confusão. Estava a dona Cíntia, o seu Vitor Medeiros, que é o filho dele também, o seu Igor. Cíntia é sua filha. Estava o não sei se é João ou é Joaquim, que é outro advogado, e estava o gerente dele na atualidade. Pois bem, eu estava em Caracaraí quando eu recebi uma ligação avisando que o Adão estava querendo entrar, que não era permitido ele entrar porque ele tentou invadir e estava já uma história de conversa que ia pegar de volta a área e tal, e eu vim direto, porque eu não estava na fazenda no dia. Aí eu vim, cheguei na fazenda, passei pelo meu funcionário, fui lá onde estava o Adão. Pedi para ele sair, não quis sair. Estava ele e outro funcionário chamado Marcos, que tá, eu não sei se está nesse processo, mas Marcos foi ouvido aí. E aí não saiu. Houve trocas de empurrão, houve ameaças, lá dentro entre nós dois, ambos. Você ameaçou de quê? Não, ameaças assim, sai, empurra, fui fechar. Eu não sei se Mas cabe. Ameaça de quê? Sai, senão eu vou fazer o quê? Não houve, de morte não, isso jamais. Sim, mas de quê? A agressão, ameaça assim que eu falo assim, ameaçar a integridade física, nesse sentido. Que eu fechei a porta da caminhonete, ele colocou a perna para fora, machucou a perna dele. Isso foi feito o exame de corpo de delito. Ele tinha uma faca dentro da caminhonete, que a hora que ele pegou a faca, eu fui riscado de faca. Tem exame de corpo de delito. Tirei a chave da caminhonete dele, deixei a caminhonete presa na pista e voltei para a sede, liguei para ele, meu sogro, que viesse com a polícia, porque a caminhonete estava presa. Logo em seguida, o Sadão passou a moto por baixo dessa cerca aqui da sede dele, para dentro da área do 651, e foi de novo com a moto na casa. Eu novamente segurei o veículo dele, e aí eu conduzi ele até o asfalto, que dá uns 200 metros da minha área, 1253, até o asfalto. A polícia veio, fotografou, foi instaurada toda a situação, uma procedência relativa a isso aí, e na verdade nem me lembro o que aconteceu no final, mas só sei que eu acho que foi extinto ou arquivado. Na sequência, a dona Cíntia, mas essa equipe dela, tentou entrar da sede dele, cruzando o Igarapézinho por dentro, para poder ter acesso à área do 651. Eles não têm porteira nenhuma que dá acesso a essa área. Nunca teve nenhum acesso de área para área, e sim de área para BR e de BR para dentro da área. Eu fazendo uma vistoria na divisa, que após isso aí a gente passou a fazer vistoria. Tem até uma estradinha que a gente faz a vistoria. Depois do fogo, que o nosso gado entrou, deu esse problema todo, a gente passou a fazer as vistorias. Aí um dia, mais ou menos 10h30 para 11 horas da manhã, eu notei que os tratores deles estavam gradeando para ele plantar. E excelência, eu sou gerente, já fui gerente de lavoura e sei que o trator que está trabalhando não se tira para vir na sede buscar almoço. Os tratores encostaram no pé da cerca com grade e os morões posicionados para poder fazer uma passagem. Por quê? Porque no dia seguinte teria uma vistoria em loco. Na época o doutor era o senhor Luiz, se eu não me engano, ele ia fazer no dia seguinte uma vistoria em loco lá para ver qual é a situação da área, que ele alegava estar na posse. Nunca teve na posse dela, com a intenção de ser o dono, nunca. Aí o que acontece? Eles tentaram entrar, Cíntia, o senhor Igor, todo mundo, inclusive deixa eu terminar. Inclusive, o senhor Igor no dia disse que foi lá para cumprir o interdito proibitório. Não. E eu perguntei para ele, o senhor é oficial de justiça ou está acompanhado por oficial de justiça? Ele disse que não, que era advogado, mas que ia cumprir. Eu falei que se tivesse cumprido alguma coisa lá dentro, teria que ser com uma ordem judicial ou um oficial de justiça. E eles passaram a me filmar. Eu acredito, excelência, que nesse dia, como todos, inclusive o gerente estava com filmadora na mão e telefone, eles estavam querendo criar uma situação para me enquadrar, que foram que tentaram. Peguei o telefone celular da Cíntia, não para furtar, igual eles declararam no ROP da Polícia Rodoviária, mas sim para mostrar que houve, de certa forma, um esbulho. Porque quando foi determinada a cerca e esperar a vistoria no outro dia, eles não aguardaram. Aí acontece, eu vim para o Bonfim, no meio do caminho passei pela Federal, eu estava vindo, eu não sabia, foi coisa muito rápida, excelência. Eu, na minha ignorância, de certa forma, eu achei que poderia ter sido combinado esse negócio. A gente vai, ele ataca, a gente vai, prende. Tentaram de todas as formas me flagrantear com roubo de celular. E não foi isso que aconteceu. O doutor Eduardo Batista instaurou um inquérito policial
E no inquérito policial, no encerramento, foi dado eu vítima e eles réu. E aqui a gente fez um acordo. O senhor reteve a caminhonete dele, reteve a moto, reteve o celular? Sim. A pergunta... Deixa ele responder. Espera só um minutinho. Mas por que a comunicação está? Tá, eu vou. Obrigado. Tá. Avisa pra ela que eu vou assim que terminar aqui, já tá. Já. Não te resolve, tá? Pois não. Você perguntou se eu... Não, eu quero saber o que o senhor diz sobre essa permuta aqui. Certo. O senhor disse que quando o senhor chegou em 2004, né? Certo. O senhor tinha esse negócio aí que o senhor não sabia bem e tal. Certo. E cuidou para eles lá. Quando é que o senhor ficou sabendo dessa permuta e se houve essa permuta? Ele já falou que houve, ele já falou que houve. Sim. Não, você quer trocar 651 para 1253? Que temos que foi feita essa permuta? Tá, excelência, é o seguinte. Vou ter que dar a sequência para mim poder conseguir explicar para o senhor, para ficar melhor até para entender. Quando chegamos aqui em audiência, eu, como vítima, e as pessoas que entraram como réu aqui dentro, foi feito um acordo de esperar a justiça decidir pelaquilo lá. Não, quero saber, não. Vamos ser objetivos. Não, mas vai ser objetivo. Eu quero saber o que você sabe sobre essa permuta aqui. Como essa permuta passou sabe... a existir depois dessa audiência que a gente teve, doutor. Excelência, desculpa. O que acontece? Na audiência, a gente fez um acordo, aqui eu e Cíntia, inclusive o juiz substituto contou uma história dele de Peixoto, sobre problemas com terra, e o senhor Marcos aconselhou e a gente esperou. Quando eu saí daqui, eu recebi uma ligação do meu sogro, até então a gente estava defendendo isso aqui junto. Recebi uma ligação dele, me esculhambando, falando que eu tinha me juntado com Adão, porque eu tinha suspendido essa audiência aqui, porque a intenção era que daqui saísse a Cíntia condenada de alguma forma, porque eu era vítima. E eu fiz o acordo para não brigar, para parar. Inclusive fui orientado pelo promotor de justiça. Na audiência o quê? Criminal? Na audiência com o juiz aqui. Criminal? Não. Se isso foi criminal. Foi feita a transação, foi feita a transação. Ameaça, essas coisas? Porque a agressão, essa confusão, a Cintia agrediu ele. Entendeu? E aí foi feito esse acordo. Quando eu fiz esse acordo, não foi de acordo com o que ele queria que eu fizesse. Eu fiz diferente, para poder já começar a acessar com isso. Foi quando ele declarou que eu estava junto com Adão, passou a ficar aquela coisa de turbulência, acabamos rompendo a relação. Desse dia aqui, doutor, nunca mais nós nos falamos. Eu e meu sogro. Eles trocaram ameaça também. Só que depois disso, eles se juntaram. Plantaram lavoura junto, ano retrasado. E o que está acontecendo aqui agora, essa situação de trocas aí, é para mim ser desfavorecido na área do 1253. Me deram um contrato de confissão de dívida com dação em pagamento, já me trazendo de Mato Grosso para cá na época, com dívida de salário atrasado, acordos. E para mim ficar gerenciando a fazenda na época aqui, eu só ficava se eu tivesse uma garantia. E a garantia que me deram foi essa. Porque eu falo com propriedade na época, porque quando eu venho para cá, eu fui a última opção. Teve várias propostas para as pessoas virem e não vieram. O único que teve coragem de vir fui eu. Não, mas eu quero... Ok, entendi. Mas eu quero saber, quando é que o senhor soube dessa permuta, em que termos foi feita essa permuta? Eu soube dessa permuta aqui Eles disseram que foi lá quando teve a primeira intenção de plantio aí. Eu não vou recordar o nome, porque quando pediram a garantia, a gente teve que ir atrás de uma garantia. O senhor trabalhava com o seu Alexandre aqui, seu sogro aqui, certo? Eu cheguei 17 de março de 2004 trabalhando para Fazenda Sossego, todas as matrículas. Todas as matrículas. Trabalhei, o acordo meu era trabalhar até meados de 2010, 2011, do final de 2011, para mim poder ter como garantia
a minha área. E eu fiz até nesse dia. Até esse dia foi feito. Tá, agora, ok. Você trabalhava para eles Praticamente para os dois. E essa 651 realmente ficava com Sim, senhor. o seu Alexandre, seu Sim, sogro, senhor. Sim, senhor. certo? Depois você soube que trocou. Não, e não houve essa troca. não houve? Não, essa pergunta. Ele está inventando, ele está inventando. Sim, senhor. Sim, senhor. Não houve essa troca? Porque agora na parceria convém. Agora na parceria convém. O senhor vai pegar dentro do processo, se o senhor tiver a oportunidade de rever, o senhor vai ver que tem várias contradições de declaração antes, declaração agora. Nunca houve isso aí. Essa troca aqui nunca houve. Nunca houve? Nunca houve. Tá. Bom, se houve ou não... E só para relatar para o senhor, Para que você está havendo ou não, sim. certo? Disseram que o seu sogro ligou para você falando que ele estava usando aqui. Não, Seu que ele Adão estava tava querendo mexendo. invadir. Está invadindo aqui. Certo. Mas você não trabalhava para ele? Trabalhar para eles. Isso aqui, para que você veio tomar as dores do seu sogro, foi isso? Meu sogro, minha família. Eu sabia do acordo que tinha. Tem uma cerca, excelência. Pois é, aí... Certo, aí lá, quando aqui, você ó. chegou lá, o seu Adão falou para você: não, peraí, eu já troquei com o seu Não. Alexandre. O seu Não. Alexandre não falou isso para você, que ele Não. fez essa permuta? Tanto é que ele não construiu coisa aqui? Não, excelência. Quem Lá construiu hoje, isso se a aqui? gente for lá, fazer uma vistoria, tem pessoas que construiu. Quando o senhor Quem Alexandre... construiu? Quem construiu aqui? Fomos nós dois. Nós dois. Nós dois. Quando, no 651... Então você onde já é o- estava... Onde é o 651? Calma. Então você já estava ciente que a aposta era Não, vocês aqui. não, excelência. Deixa eu explicar para Mas o senhor como é que aqui. você construiu? Onde é o 651, por favor, aqui? É aqui? É aqui. Houve um início de construção de sede do meu sogro no 651, do lado da pista, bem aqui, puxamos uma rede de energia por dentro da mata. Foi instalado aqui mais ou menos uns 300 metros de rede de energia feito nessa fase aqui. Foi feito os postes. Ele ia fazer a posse dele aqui. Quando começou as confusão, os pedreiros e os construtores não estavam conseguindo trabalhar aqui devido às confusão que estava tendo da área do Adão para cá. O que acontece? Fizemos um acordo entre nós de que seria feito a sede dele aqui e na sequência eu teria que devolver um bem no valor para ele aqui. Você Mas entendeu? o senhor entrou com acordo com ele sem um acordo, sem o Adão participar? Mas nós, Se essa terra não era... Não, mas essa você terra- sabia que era sua? É minha, eu tenho um contrato A com o posse não era de vocês? A posse nossa, doutor, era estabelecida daqui para lá. Nós morávamos Você na está sede falando do Adão. então que você chegou em 2004, a posse de vocês era tudo? Não, Ou não era só 651? Não, era tudo. Porque quando eu cheguei aqui, eu iniciei meus trabalhos já com o contrato do 1253 assinado. Em 2004, em 2005. Assinado em quem? Em nome de quem? O senhor Adão me passando para mim e meu sogro como testemunha. Eu vim Passando trabalhar para pra ele. você? Eu tinha que fazer todos os serviços, os contratos, cumpria as obrigações do contrato e ela passaria a ser minha no caso. Então quando eu cheguei aqui... Quando é que foi feita essas obras aqui? Após 2011, 2012. Foi então após a permuta? Qual permuta? Não teve permuta, doutor. Por que construiu então aqui só em Como é, 2011? doutor, como é que o senhor... eu não vou perguntar para o senhor, não cabe a mim fazer pergunta. Eu entendo você. Como é que o senhor vai fazer uma permuta, doutor, sem papel? Permuta de milhões, sem papel. Não, calma, é porque a gente está discutindo. Não, eu sei. Entendeu? A gente exercia a Posse. posse, doutor, quando eu cheguei aqui, A exercia gente, a posse da área a do gente Adão. aqui domingo para mim não nem interessa. Certo, Ninguém aqui certo. não quero saber posse, porque Certo. eu não vou criar um monstro aqui nesse processo, porque senão a gente não resolve. Isso aqui foi construído só em 2011. 2011, 2012. Por que Sim. não foi feito uma sede aqui antes? Porque a gente exercia a posse até 2011 da sede do Adão. Tem duas casas, a casa do Adão e por aqui. que não e a risca casa- aqui não, porque aqui eu vou precisar disso aqui. Ah, tá. Não, entendeu? Tranquilo. Se bem que você está com de outra cor. Pois é, vocês tinham a sede aqui, exatamente. Certo. Vocês tinham a posse aqui. Por que então vocês passaram a ter posse aqui e construir aqui? A gente, doutor, A plantava... troco de quê? Por que não Porque continuou essa sede? a gente tinha uma comodidade por estar morando nessa sede dele que faz em cima praticamente da divisa.
A gente jogamos uma rede de energia para o outro lado de 651 aqui. Nós plantávamos tomate aqui. Tínhamos gado na propriedade. Entendeu? Então, comodidade. Quando começou a confusão, a gente imediatamente teve que fazer isso, mas a gente já tinha essa posse de desfrutar da área, a gente já tinha. Não, que confusão que começou a ter que fazer isso? Aí eu não entendi. Porque assim que o Sr. Luiz Carlos chegou, e na sequência, 2010, 2011, chegou os filhos do Adão para administrar também, junto com o gerente dele, começou a ter atrito. E a gente não conseguia segurar funcionário nosso mais nessa casa, na sede do Adão. Então daí partimos para poder fazer a sede, para poder separar de fato mesmo, com casa e tudo. Mas a gente ficava aqui com nossos funcionários e a casa dele aqui na frente, que eram os funcionários dele. De acordo, se pegar todas as pessoas que participou com declarações ou coisa parecida, vai testemunhar que era isso aí que acontecia. Silvia, é incontroverso que a posse do 1253 é desde 2004. Quando você chegou, você já tinha posse. De imediato, posse, eu entendo assim, se você passou a usar a área... É controverso não, ele está alegando. Não, no começo também, doutor. Foi até esclarecido que a área era só do... Não, mas não do Silvio. Assim, foi negociado com o Alexandre e foi o que foi dito. A 1253 também? Não, a 1253 foi negociado com o Alexandre, não foi? Não, desde 2004? Não, foi a posterior. Mas a foi desde 2011, por aí. Não, 2009, 2010 foi feita a troca. 2009, 2010. Não, a troca, mas antes, esse 1253 estava na posse de quem? Era meu, rapaz. Até 2009? Não, doutor, rapaz não, tá? O doutor, tá? E outra coisa, a gente não... Vamos para posse, ele está perguntando de posse, tá? Que isso aqui seja tudo seu. A gente está falando discutindo posse, tá bom? Então é controverso, desculpa, excelência. Então, mas se você estava na posse desde 2004, do 1253... A verdade é que quem assumiu a fazenda e ficou na posse até 2011, quando eu saí e fui administrar apenas uma parte, fui eu. Eu morava na fazenda. Eu administrava a fazenda como um todo. Só administrava em nome de outro. Eu administrava ela como um todo. Você não administrava como dono, né? Não, para mim cumprir o meu contrato que eu tinha. O senhor era detentor da posse em nome de outro. Sim, mas eu ciente que eu tinha o meu contrato a cumprir, então eu que mantinha a posse. Eu que recebia o oficial de justiça lá. Era eu que era notificado de multas de meio ambiente. Eu que vinha no Bonfim registrar a ocorrência quando cortavam cerca, quando animais entravam dentro de lavoura. Mas as coisas que o senhor fazia era a pedido ou a mando de um dos dois? Era para a Fazenda Sossego. Certo. Porque o meu contrato era com a Fazenda Sossego e Sr. Adão. Tá. E depois de tudo isso, o contrato, a contrapartida era te dar uma área? Sim. Qual que era essa área? É a área de 1253. Tem contrato de confissão de dívida? Tem contrato de confissão de dívida, com dação em pagamento. Ele estava ciente que ele tinha que tirar as dívidas que tinha no BASA assim que eu terminasse o meu prazo de entrega de serviço, e não foi feito. Se não bastasse isso, ainda contraiu mais uma dívida, mesmo dando o contrato para mim, ainda deu ela de novo em garantia em outro lugar. E esse conflito entre você e o Alexandre surgiu depois, 2013, 2015? Surgiu depois da audiência que a gente teve aqui, doutor. A gente teve audiência, aí como ele disse que eu estava do lado do Adão, disse que a partir daquele dia minha vida seria um inferno. Que ficava 20 anos brigando, mas não ia, sabe, as formas de dizer. E agora tem uma ação de oposição do Tem uma ação de oposição, tem uma ação de de oposição onde ele diz que os filhos trabalhavam que nunca trabalharam, onde diz que desfrutavam da terra que nunca desfrutaram, nunca desfrutaram. Você pode chamar os meninos aqui. Desde então, tudo que foi feito foi trabalhado acima do nome deles. Posso falar, doutor? Não. Porque senão... Não, você já falou. Depois deixa eu falar. Se você pegar as crianças, os meninos de 28, 29 anos que você tem lá, são tudo reféns seus. Não entra nome, sai nome. Vamos voltar O grande problema é as pessoas que tomam som dos outros. Só Alexandre, vamos voltar para o fato aqui. Esse é ponto que não é. Vamos ficar para o fato aqui. Qual mais pergunta? Sim, mas acho que agora é ele. É. Não, Mas- já, Por favor, faça um vídeo. Você trabalhou para um dos plantios do Alexandre? Eu fui gerente da Fazenda Sossego e plantei para ele. Você se referia a ele como proprietário? Como? Como proprietário das terras? Não, onde eu plantei não, porque era da Sossego. Não, dessa vez 651 aqui. não, Eu não entendi a pergunta. Sim, mas você se referia sempre que o Alexandre seria proprietário das terras?
recebia alguém e falava assim, não, sou só o gerente, na verdade. Dependia da situação, porque eu era par dos problemas que o Adão tinha e era par dos problemas que ele tinha. Quando sofreu o arresto na Fazenda do Sossego, com relação ao plantio de soja que o senhor Alexandre fez, eu respondi em nome dele. E outros oficiais que viram, outras situações que viram em nome de Adão, eu estava lá e respondia. Falava que não estava, lá estava viajando. Então, aqui na 651 só atendia aos pedidos do seu Alexandre e o resto a pedido do Adão. É isso? Sim. O restante das áreas, sim. Quando houve a ida na fazenda do oficial de justiça com relação à lavoura, se eu não me engano, a última lavoura de 2005, que foi seguida a matrícula aqui para poder fazer a garantia dela, eu recebi o oficial de justiça na fazenda, na sede do Adão onde eu morava. Mais alguma pergunta, doutor? Mais alguma Sem pergunta? mais. Eu acho que está havendo um pouco de confusão aqui entre o que é 1253, o Maurício faz uma pergunta de um processo, o Toro de outro, então eu vou pedir até licença para eu ser um pouco mais objetivo e se tratar só dos fatos deste processo. Vou fazer só perguntas para confirmar que estava do processo, para comentar o que você fez, mas as minhas perguntas serão desse processo. Então vamos lá. Você está se referindo que há uma oposição e havia uma negociação sua com o Alexandre, certo? Mas que essa negociação seria no 1253, alguma coisa do tipo. Sim, doutor, não houve negociação entre eu e o Alexandre. Não, só quero sobre saber qual é a negociação. Não quero saber qual é a negociação. Quero saber sobre onde se trata qualquer negociação que o senhor teve, que o senhor citou. Não, tinha um acordo sobre a 1253, tinha um acordo sobre não sei o quê. O que eu quero saber é, tinha algum acordo com o senhor sobre a 1651? Comigo? Direto com o senhor Adão ou com o senhor Alexandre? Com o proprietário. Bom, eu cuidava do 651 para o meu sogro. O senhor cuidava do 651 para o seu sogro? Para o meu sogro. O senhor sabe a diferença, até só uma dúvida que eu tenho, o senhor sabe a diferença entre posse e detenção? Posse eu sei, detenção... Tudo bem. Acho que é mais fácil posse e propriedade. Porque acho que ele vai ter Não, porque a detenção. mera detenção é porque quando ele exerce a posse, é a posse de outro. Essa é a diferença. Então, no momento que ele exerce a posse de outro, ele nunca teve posse. Quem tinha era o Alexandre. era o detentor. Quem tinha ao contrário. Mas ele Só está confundindo o cliente. ele se fazia presente Não, também. só não E sabe a vamos- diferença. ele se fazia Vamos presente. discutir teses jurídicas aqui, Vamos lá. não é? Você realmente confunde Sobre o a cabeça. 651, de quem é a fazenda 651 hectares? Independente de acerto de outro processo, de negociação de Eu folha de 651. vou ser bem reto. Até onde eu conheço é do senhor Alexandre. Ótimo. Até onde o senhor sabe, é do senhor Alexandre. Com base em que o senhor afirma isso? Com base com base no senhor Adão, por exemplo, ter cedido ela como garantia de uma conta que não era dele. Com base no que eu já ouvi o senhor Adão falando com relação a acerto de comissão. Com base no senhor Adão permitir que a gente fizesse uma cerca dividindo toda a fazenda. Com base no que o senhor Adão não colocou um acesso a essa área. Certo. Então, confirmando, a propriedade, quem detinha a posse era o senhor Alexandre, da 651, era dele. 651 apenas, é do senhor Alexandre. Posse da 651 era exercida tanto por mim quanto Mas por você ele. exercia a mando do senhor Alexandre. Sim. Porque ele lhe permitia. Sim. Ele permitia que Pra você falar a verdade, estivesse doutor, lá. é um bolo. Não, Tão mas, grande. eu sei. Não, mas é Tão difícil. difícil. A gente vai Vamos comer nesse bolo. objetiva. Sim ou só não, vamos- é ou não é. O senhor pode estar reaberto às perguntas. Então, assim, o senhor exercia a posse da 651 em comunhão, em acordo, em conveniência, junto com o senhor Alexandre, da 651, Eu exercia a posse dela, juntamente com o senhor Alexandre. sim. Porque eu morava na casa do Adão e eu cuidava de tudo. De tudo, Isso, perdão. nesse tempo o senhor tinha contrato. Não, meu contrato foi feito em 2000, sobre o 1253. Não. Para mim Tudo trabalhar. bem. O seu contrato de prestação de serviço da fazenda. Não Sim. estou aqui me referindo a pagamento do contrato. Certo. A prestação de serviço do contrato apenas. Sim. Foi feito, era nesse tempo que o senhor cuidava, o senhor trabalhava com eles,
o senhor tinha um contrato dizendo que o senhor trabalhava, o senhor ia cuidar da terra, da fazenda do sossego, do plantio e etc. O contrato ele dizia as minhas obrigações com relação à abertura da terra, mecanização, etc. E tal, funcionário, etc. Esse contrato, ele especificava exatamente quantos hectares, qual era as matrículas da terra envolvida, ou era de todo o negócio ali, de toda a fazenda do sossego? Nesse contrato, ele está nos autos, se não me engano, o 1253, eu não vou saber detalhar porque é muita coisa, mas eu vou falar ao senhor, lá, quando fez o contrato comigo, foi citado todas as matrículas, que era o bem da fazenda, citaram todas as matrículas e destacaram a matrícula do 1253 dentro do contrato, dizendo que ela seria transferida. Dos 651 hectares, dos 651 hectares, havia a matrícula de 651 hectares nesse contrato para o senhor cuidar. Bom, doutor, o meu cuidado nessa questão do contrato não se referia a cuidar das matrículas. Não, da terra no geral, cuidar de plantio, cuidar como se fosse da empresa. Eu tinha que manter as divisas de acordo, eu tinha que tirar os caimbé, gradear, administrar. Mas esse trabalho que o senhor prestava, ele era feito também na 651, estou até reformulando minha pergunta, excelência. Esse trabalho que o senhor prestava para o senhor Adão, para o senhor Alexandre, que o senhor prestava nesse contrato da Fazenda Sossego, era um trabalho que o senhor prestava ali na área das fazendas de maneira geral. Sim. E na área do 651 sim, também, sim. Que tinha essa vinculação contratual, que tinha essas especificações no contrato. Não consigo. Você sabe se o contrato dizia em relação a tudo aqui? Você dividia? Não, né? Não dividia a obrigação. Inclusive, em 2006, eu plantei arroz nessa área de 651 do São Alexandre, que inclusive foi feita a pista. Acho que podemos prosseguir. Diante das informações que o... Vou fazer as perguntas mais diretas. Diante das informações que o seu Silvio aí prestou, assim, eu nem, sinceramente, estou compreendendo qual é a razão dele estar assim, brigando nesse processo hoje por algo que ele está afetando o 1253. Excelente. Ele está querendo foi o juiz que instruiu. Mas aí ele está mas Não. Foi o juiz me instruiu. Você está brigando? Você nem para a mulher, para a filha do Adão. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão brigando? Cadê seu pai? Cadê seu sogro? São os fatos que vocês Aí ele falou assim, vocês vão chamar todo mundo como testemunha e se resolve lá. Tá certo. Okay. Pode condicionar uma coisa ou outra. Ok. Então, mais alguma pergunta? Estou satisfeito. Mais alguma pergunta? Ok. Então, só para eu resumir aqui, a gente encerrar, né? Eu vou, já que não tem testemunhas para ouvir. O senhor trabalhava desde 2004, certo? Aqui em Roraima, a pedido e a mando das pessoas que estavam lá. Sim. O senhor Adão, com o senhor Alexandre, na 651. Quando veio essa permuta, que o senhor disse que não tem permuta, que eles alegam que houve essa permuta aqui, certo? Eu desconheço. O senhor desconhece essa permuta aqui? Desconheço. Ok. Certo. Essa sede aqui está pronta? Da 651? Não, ela foi retirada da rede dela e transferida para 1253. Pelo próprio doutor Alexandre? Por nós dois. Vocês dois? Por nós dois. Certo. Porque ele determinou que a gente agora nós vamos passar para lá. Sim. Você vai cumprir minhas ordens agora nessa área aqui. É isso? Mais ou menos? Na verdade, a gente já não trocava mais ordem, a gente já era, compactuava decisões. Já não existia mais a hierarquia. Mas ele que decidia, ele que, na qualidade de porceiro, ele que decidia o que ia ser não, feito? Que daí na hora que a gente foi colocado embora pra cá, chegasse o senhor. Sim, quando a gente foi botado pro lado de cá, a gente passou a cada um lutar pelo que era seu, né? Eu já tinha meu gado, ele já tinha parte do gado dele. Então, quando ele ia construir a sede dele aqui, no 651, tem uma entrada da matinha, eu até derrubei e fiz um barraco de palha, comecei a fazer uns apriscos, uns negócios. E a razão por que vocês vieram para cá, você sabe? A razão é por causa que daqui, a pista daqui, doutor, dá uns 1.800 metros. E ficava muito próximo dessa sede. Então, os funcionários não conseguiam trabalhar aqui. Por
causa dessa situação. Muita confusão, muita confusão. Aí, na época, eu até estava lá no Pois é, Sumar. depois dessa confusão, não houve essa permuta, você não sabe. Não houve O permuta. Alexandre não falou isso pra você? Não, permuta Tá não. falando isso aqui agora. Ah, não, permuta não. Permuta nunca houve. O que houve, eu sei que Não, você... ele confirmou que houve uma permuta. Ele tá Não. falando então isso aqui agora. Não, pra mim eu tô sabendo isso agora. Tá, não, isso que eu tô perguntando pro senhor. Na verdade, teve uma audiência pra trás aí, eu fiquei sabendo na audiência pra trás aí, que tinha feito essa pergunta. Excelência, queria tirar até uma dúvida. O que o juiz acha? Porque assim, foi deferido um interdito proibitório em favor do seu Adão, impedindo que as situações se lavassem. Mas por conta de todas as confusões, ficou assim, verbalmente acertado que ninguém iria adentrar a terra. Então, até para evitar Vossa Excelência. Não é nem achar, né? Eu não acho, não vou falar o que eu acho pro senhor, porque eu ainda não acho nada realmente, porque eu vou ver direitinho e tal. E aqui vai pra sentença. Tudo bem. Né? Eu acho que não posso enrolar muito aqui. Sentença. Seria o caso de voltar a usar ou não agora, mas a sentença vai resolver. Eu acho melhor assim. Porque Não tem outra providência? Se você quiser outra providência, eu acho que tem ofícios aí pendentes, mas eu não sei que ofício é esse, se é da União ou não É para é. saber se, porque se a União tivesse interesse, seria na Justiça Federal. Mas já Teve foi outras já ações, já mas acho que voltou. não tem já. Mas assim, essas ações, mas aí como tem dúvidas tituladas, as terras já foram passadas, interesses particulares, né? É porque no começo teve O senhor ia falar, doutor, alguma coisa? Não, era só sobre. O doutor adiantou, pegou outro assunto, só para complementar o que ele estava dizendo aí. Essa questão de Sérgio, se ele tinha alguma comprovação com conta de energia, da energia, Construção da energia da casa. É, Onde que foi Que feito? acaba com as despesas e tudo. Doutor, quando a gente, Não, Excelência, tá. a gente vai entrar no mérito do 253, eu vou responder todas as perguntas, não tem problema nenhum. Quando a gente iniciou a fazer a sede no 651, foi feito o projeto de rede, tudo. Quando a gente teve que tirar e pôr na minha, ficou o acordo de que eu, depois da situação resolvida, eu devolveria os materiais para ele e os bens. Eu tenho conta sim, doutor, de energia normal. Eu tenho sim na fazenda, eu recebo lá. Eu fui. Você juntou aí tudo? Foi juntado? Eu tenho sim. Tá, então vai ser. E, ao contrário do que o doutor disse ali, a gente está na posse, a gente, eu digo, eu sem hoje vínculo com ele, o meu gado está no 651 Hoje você está lá. dizendo que você está na posse. Não, Então você está o meu gado está no 651 de trânsito. Você não está dizendo que você invadiu, porque tem uma determinação judicial que diz que você não pode invadir. O senhor está garantindo que eu invadi? Tem a determinação, está no processo. Não, eu não, escuta, Ó, eu acabei de o falar. senhor tá lá, só tá usando essa terra lá? Tá De- uma posse? O senhor Adão colocou um fogo, a cerca toda foi queimada e o meu gado, ele tem trânsito livre lá. Ele disse que não tem nada lá dentro, tem gado lá. O gado entra e sai a hora, trânsito Sim, livre. mas o senhor E a não tá única usando, cerca, não. Só tá a única fazendo cerca alguma que está coisa em lá, mante- tá plantando alguma coisa, tá fazendo não, alguma coisa? mexendo na terra, nada. A terra está se regenerando, a única coisa que tem lá dentro é gado transitando. Excelência, Mas sempre teve gado diante transitando. das informações que o seu Chico está prestando, dizendo que ele está Não. entrando na fazenda. Um minuto, por favor. O senhor sabe se ele está entrando lá? Ele mesmo está declarando, Excelência. De vez em quando ele passa lá, assim, doutor. Ele Ele passa tá- lá e faz ameaça aí no É. funcionário. Ele Ainda tá- faz. E ele mesmo está declarando que ele deixa o gado dele entrar lá, que ele está na posse, foi as palavras dele mesmo aqui. Diante dessas informações, Excelência, seria interessante ou advertir que não pode entrar na terra, ou então a aplicação de multa pelo descumprimento da ordem judicial, ou até mesmo a apuração de crime por descumprimento de ordem judicial, previsto no Código Penal. Excelente. O senhor tem alguma pergunta? Vamos encerrar, gente, porque eu preciso encerrar, senão a gente vai. Pois é. O senhor está usando lá? Gostaria que constasse esse Com o seu entendimento, gado, gentileza. coisa, o seu. Eu Onde é que trânsito lá, entra, onde é que esse não tem- gado aí? a cerca não está revisada, o gado passa, teve um fogo grande que foi colocado em vez da fazenda do senhor Adão para o lado de cá. E quando o oficial de justiça foi lá, ele delimitou o perímetro da cerca. O senhor não está mais trabalhando com o Adão? Não, com nenhum deles mais. Nenhum deles mais, né? Diante da situação. Não, Há quanto tempo você já. Por que você parou de trabalhar com o Adão? Eu encerrei meu contrato, aí foi quando a gente foi pro outro lado do 651, começa a trabalhar, foi quando começou os atritos, teve a confusão, e eu estava do lado dele, me separei dele, porque quando eu entrei em acordo com o pessoal do Adão aqui, eu fui tido como parceiro do Adão, como aliado dele. É controversa essa situação de trabalho? Vocês dois dizem? É físico, e é 2013. Entendeu, Alexandre? Isso, como é o serviço Ele é funcionário da É porque é físico, aí tá Sempre foi. Do que? Excelência,
excelência, que eu pedi, como teve aquela missão, aquela confusão, aí eu conversei com a menina só para ela. Bom, então. Verificar a data. Ok, então eu vou encerrar, né? Já não tem mais perguntas, não tem testemunho, declaro encerrada então a audiência. Eu vou